quente, dias bastante quente, né? Não fácil. São Paulo estava com bastante chuva, agora tem a notícia que está calor fora do normal. Vemos que os dias estão hiper quentes, né, irmãos? Tanto que uma igreja como a nossa, para vir de blazer ou de terno, é muito difícil. A gente precisa vir de camisa, sem o terno, né? Porque é muito quente. Os dias estão muito quentes. Mas, para a glória de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos cultuar este Deus maravilhoso. E quando partirmos para a eternidade, ali para sempre estaremos cultuando ao grande Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos entrar no capítulo 4. A partir de hoje, estamos no último capítulo, um livro, uma carta bastante pequena. E hoje, então, nós vamos iniciar o último capítulo. Capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 9. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, pela sua grandeza, pela sua glória, pelo seu resplendor. Nós te adoramos mais uma vez nesta noite, ó Pai. As nossas vidas que estão diante de ti, comprados pelo sangue de Cristo, teu santo Filho, pelo teu Espírito que está aqui conosco nesta noite mais uma vez, nos ajudando, ó Deus, a cultuar o teu santo nome. Fala, Senhor, ao nosso coração através da sua palavra. Aplica, meu Deus, a tua palavra em nossos corações. Que o Espírito do Senhor tenha total e plena liberdade, ó Deus, em nossas vidas nesta noite. E que nós possamos aprender cada vez mais a te amar, te honrar e te adorar, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado mais uma vez. Assim nós te pedimos. Amém. A paz que excede todo o entendimento. Semana passada, irmãos, nós falamos e nós vimos como que os inimigos da cruz de Cristo atacaram a igreja de Filipos. Parece que esses ataques dos inimigos da cruz de Cristo à igreja de Filipe estava trazendo inquietação a toda a igreja. Estava um problema muito sério na igreja de Filipos. E nós sabemos, irmãos, que a falta de paz, ela traz
confusão no meio do povo de Deus. E sabemos que a paz é algo que nós precisamos vigiar nas nossas vidas espiritual, para nós, ou seja, para que essa paz não seja arrancada das nossas vidas. Pois se nós estamos em Cristo, irmãos, essa paz ela está em nós. E não há motivo para dúvidas em relação a essa paz que o Espírito Santo aplica nos nossos corações. Os inimigos da cruz de Cristo provavelmente estavam causando esses problemas dentro da igreja, irmãos, a ponto de duas irmãs na igreja de Filipos não estavam mais se entendendo, elas não estavam mais se combinando. No culto, nas orações, nas reuniões que faziam na igreja, estava esse problema muito sério com essas duas irmãs, que provavelmente estavam sendo influenciada por esses inimigos da cruz de Cristo que estava trazendo problema para a igreja de Filipos. A inquietação era grande na igreja, irmãos, e o problema é que era sem necessidade, não havia essa necessidade, pois se Jesus estava lá, não havia motivo para a inquietude. Aonde está Jesus, irmãos? Não é necessário que os nossos corações estejam inquietos, porque se Jesus habita no nosso coração, nós temos paz. Essa paz que o mundo não recebe, essa paz que o mundo não tem, essa paz que os pecadores não arrependidos não têm. Nós temos essa paz. Por isso, Paulo, nesta noite, ele vai falar da paz que excede todo o nosso entendimento. Veja que Paulo, dos versículos 1 ao versículo 5, irmãos, ele vai exortar os irmãos em Filipos para que eles permaneçam firmes em Cristo, do versículo 1 ao versículo 5. Veja que no versículo 1 ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Aí ele fala: estai assim firmes, no Senhor, amados. Paulo usa termos, irmãos, afetuosos e carinhosos para com os filipenses. Em toda a igreja, Paulo tinha sempre esse modo amoroso de falar. Na igreja de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 20, ele disse aos Tessalonicenses: porque vós sois a nossa glória e gozo. Agora ele afirma que os filipenses são a sua alegria e coroa. Paulo tem o prazer de dizer para eles: ficam firmes, meus amados, vocês são a minha alegria e coroa. O termo coroa aqui, irmãos, que Paulo usa, é uma palavra que se chama Stéfanos. É uma coroa que os competidores, aqueles que estavam praticando os esportes, quando ele era o vencedor, eles recebiam então essa coroa de louro que se chamava Stéfanos. O que Paulo está dizendo aqui, ele usa uma metáfora para indicar que o seu prêmio celestial são os irmãos em Filipos. Vocês são a minha alegria, eu tenho essa alegria por causa de vocês, e vocês são a minha coroa, vocês são o meu prêmio do meu pastorado, o prêmio celestial que eu vou receber quando eu partir para a glória. Por isso Paulo usa essa metáfora, irmãos, ele usa essa expressão: vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Aí ele fala: estai assim firmes no Senhor, amados. Paulo os aconselha, apesar da confusão que os inimigos da cruz estão trazendo para a igreja, apesar dos ataques do inimigo que está tendo ao evangelho de Cristo, a vocês que eu apresentei o evangelho, vocês ficam firmes no Senhor, meus amados filhos, meus amados irmãos, meus amados em Cristo Jesus, ficam firmes no Senhor, não se abalem por nada. Veja, irmãos, que Paulo usa a expressão firmes no Senhor. Nós só podemos permanecer firmes se nós estivermos no Senhor, irmãos. Qualquer outro lugar nunca será um lugar seguro para nós estarmos firmes. Fora do Senhor, a nossa fé será abalada. Fora do Senhor, não é possível nós ficarmos firmes. Todo crente só vai ficar firme se ele estiver no Senhor, irmãos. Não há possibilidade de estar firme, porque a Bíblia diz que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa estrutura, Ele é a base de toda a nossa vida, é o Senhor Jesus.
Nós vivemos por Ele, morremos por Ele, comemos por Ele, nós temos a nossa vida por Ele, Ele é tudo por nós, como o hino que nós acabamos, que a irmã Márcia acabou de cantar aqui, louvando ao Senhor Jesus. Então, firmeza fora de Jesus não existe, irmãos. Impossível. E Paulo, então, meus amados, estejam firmes no Senhor, não se abalem por qualquer coisa. Irmãos, as nossas raízes, a nossa vida espiritual, ela precisa estar cada vez mais alicerçada em Cristo. Quanto mais comunhão com Ele, quanto mais intimidade com Ele, mais firmes nós estaremos no Senhor e jamais seremos abalados. A igreja, nesses 2000 anos que ela existe aqui na terra, mais de 2000 anos, ela não é destruída porque ela está firmada em Cristo. Ela não está firmada em papado, ela não está firmada em conceitos teológicos, ela não está firmada em conceitos religiosos, filosofia, não. Ela está firmada na pessoa de Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário. A igreja, ela nunca será abalada. A igreja, ela nunca vai desfalecer, porque ela é de Jesus. Jesus é o cabeça dela. Então ele fala: estai, pois, firmes, meus amados irmãos, no Senhor. E não fiquem firmados nesses judaizantes que estão pregando aqui, doutrinas judaizantes, que estão perturbando o coração de vocês. Estejam firmes naquilo que eu preguei a vocês há 10 anos atrás. E Paulo, então, continua fazendo um apelo, irmãos, que haja harmonia no meio da igreja. No versículo 2, no versículo 3, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sinto mesmo no Senhor. Veja, irmãos, são essas duas mulheres. Evódia e Sintique, pelo jeito, tinham algum tipo de disputa na igreja. Essas duas irmãs estavam trazendo problemas para dentro da igreja, Evódia e Sintique. Interessante que as duas eram mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres que evangelizavam, mulheres que pregavam a palavra de Deus, eram companheiras do apóstolo Paulo, mas não estavam se entendendo. Incrível isso. Às vezes nós nos escandalizamos com tantas divisões que às vezes acontecem dentro da igreja, problemas entre crente e crente, irmãos, irmãs, problemas que acontecem por quê? Como pode isso acontecer? Evódia e Sintique estavam dentro da igreja de Filipos, mas elas não se entendiam. Paulo não revela qual era a causa da disputa, irmãos, talvez uma querendo sobressair sobre a outra. Tem uma aplicação, tem uma visão de certos teólogos, é bem provável que uma dessas mulheres deve ter dado um aposento para os judaizantes que estavam pregando sobre a circuncisão. Então houve esse problema entre elas: olha, você não deveria ter feito isso, ou você fez. Houve essa confusão entre elas, mas não se sabe ao certo, porque Paulo não revela a causa da disputa entre elas. Mas é bem provável, irmãos, que elas estavam querendo sobressair, tomar alguma vantagem, obter vantagem nessa situação. Talvez essa seja a causa da doença espiritual, irmãos, que Paulo precisou exortar a igreja. Veja que no capítulo 2, no versículo 1 a 3, Paulo diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, Paulo diz: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. No versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória. Quem sabe as duas estavam armando esse tipo de problema dentro da igreja. Aí ele fala: mas por humildade, faça as coisas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Havia uma doença espiritual dentro da igreja de Filipos, irmãos. E isso atrapalha a adoração, atrapalha o culto a Deus.
Como que o Senhor vai receber uma adoração? Como que Ele vai receber as orações? Como que um culto vai ser genuíno, puro e santo no meio do povo de Deus, se está havendo desavenças, está havendo contenda, não está havendo harmonia no meio do povo de Deus? Por isso Paulo então exorta elas, sem tomar partido. Paulo não toma partido. Olha, Evódia, você está certa, ou sim, que te não acerta é você. Paulo não quis saber disso, mas as exorta. Ele diz, procurem viver uma vida uma com a outra, como irmãs da fé, como vocês se amam, como vocês honram a esse Deus. Aí ele fala, sintam o mesmo no Senhor, sintam mesmo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Quais são os nossos sentimentos no Senhor, irmãos? Será que os mesmos sentimentos na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, é a mesma uns com os outros? Nós sentimos a mesma coisa no Senhor? Porque quando a igreja, irmãos, quando a harmonia entre os irmãos sintam a mesma coisa no Senhor, não há possibilidade de haver desavenças e contenda no meio do povo. Isso que Paulo está dizendo, sinta, tenha os mesmos sentimentos em Cristo Jesus, assim como você ama o Senhor Jesus, você também ame o Senhor Jesus, da mesma forma que a outra ame, tem os mesmos sentimentos, os mesmos propósitos, para que haja harmonia no meio da igreja. Impressionante, Paulo lá em Roma, preso, vigiado por um soldado romano, e precisa trazer essas exortações para a igreja. Por isso ele fala que ele pede, ele roga a Evódia e a Sintique. Aí Paulo vai mais além, irmãos. Ele fala no versículo 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Não cito o nome, irmãos. Meu verdadeiro companheiro. E que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, vejam bem, irmãos, e com Clemente, é um outro homem também, homem de Deus que estava lá dentro, e com os meus outros companheiros, cujos nomes estão no livro da vida. Vejam, irmãos, meu verdadeiro, meu leal companheiro. Paulo pede a esse companheiro que possa ajudar estas mulheres, irmãos, a se reconciliarem, a encontrarem harmonia no Senhor. Elas conheciam a Paulo, haviam batalhado a ele no Evangelho, e com Clemente, e com outros companheiros. E o mais impressionante que Paulo afirma, olha, o nome de vocês estão no livro da vida. Ou seja, vocês são santas, vocês são servas de Deus. Quando entrarem nas mansões celestiais, quando nós partirmos para a eternidade, porque os seus nomes estão arrolados no livro da vida. Vejamos que o próprio Paulo, ele cita o livro da vida, a importância de nós termos o nosso nome no livro da vida. Moisés, orando a Deus lá no Monte Sinai, ele falou, Senhor, peço-te que se o Senhor não for abençoar este povo, tire o meu nome do livro da vida. Aí Deus fala para Moisés, olha Moisés, aquele que pecar contra mim, eu riscarei o nome dele do livro da vida. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, João escreveu, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então nós cristãos, irmãos, que nós observamos aqui pela palavra de Deus, mesmo estando em contenda, mesmo estando em divisão, mesmo às vezes não tendo uma harmonia perfeita, os nossos nomes estão no livro da vida. Mas enquanto os nossos nomes estão no livro da vida, é necessário que haja entre nós harmonia, amor uns para com os outros, perdão, compaixão, piedade um para com os outros, para que haja harmonia no meio da igreja, nos nossos cultos, nos louvores, nas orações, nas nossas reuniões, porque os nossos nomes estão no livro da vida, irmãos. É o nome de Clemente, dos cooperadores, de Evódia, de Sintique, de Paulo, dos irmãos em Filipos, da igreja do Senhor nos 4 cantos da terra, a igreja Verdade da Cruz, os milhares e milhões de igrejas, os nossos nomes estão no livro da vida. E quando nós partirmos para a eternidade, nós vamos encontrar com os nossos irmãos, que às vezes nós aqui chocamos uns com os outros, mas o nosso nome está no livro da vida. Então Paulo roga a eles, sintam mesmo no Senhor, porque vocês têm
o nome de vocês no livro da vida. E Paulo, então, ele vai fazer, irmãos, um apelo à alegria. Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, das perseguições dos judaizantes, dos inimigos da cruz de Cristo, Paulo fala, olha, é necessário que haja uma alegria no coração de vocês. Vamos ver o versículo 4 e o versículo de número 5. Paulo diz no 4, regozijai-vos, aqui significa, irmãos, alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Aí ele fala, outra vez digo, regozijai-vos. Paulo repete, irmãos, um tema principal da carta, que a carta de Paulo é alegre sempre no Senhor. Alguns eruditos, teólogos afirmam que a carta de Paulo é a carta da alegria. Constantemente nós vamos ver Paulo falando regozijai-vos, regozijo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele fala isso no capítulo 1, no versículo 4, capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 25, no 2:2, no 2:16 a 18, no 2:28, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 3, versículo 3, e ele vai falar também sobre alegria no capítulo 4, versículo 1. Por que é que Paulo fala tanto sobre alegria na carta aos Filipenses, irmãos? É que ele está exortando a igreja em Filipos para que tenham alegria no Senhor, independente das circunstâncias, das tribulações, das provações. Somos exortados a ser alegres no Senhor. E ser alegre, muitas das vezes, irmãos, não significa que temos que estar, às vezes, sorrindo, ou abraçando um, abraçando outro, mas ter alegria, ter prazer de estar no Senhor, independente daquilo que estamos vivendo e atravessando. Veja uma das colocações de Spurgeon, irmãos, ele disse, as pessoas que são felizes no Senhor, não são capazes de ofender ou ficarem ofendidas. Suas mentes estão docemente ocupadas com coisas mais elevadas, que elas não se distraem facilmente com problemas pequenos, que naturalmente aparecem entre criaturas tão imperfeitas como nós. A alegria no Senhor é a cura para toda discórdia. E quando tem alegria, isso foi as palavras de Spurgeon, e quando tem alegria, tem amor, tem perdão, tem compaixão, tem serenidade, irmãos. Tem aqueles que se dobram, porque essa é a nossa igreja, porque nós somos filhos do mesmo Pai, e nós vamos para o mesmo lugar todos, e se há desavenças no nosso meio, discórdia, e às vezes por causa das discórdias e dos problemas, vai afetar o nosso coração a ponto de nós entristecermos, vamos ficar tristes, aborrecidos. Então Paulo, ele, dentro dessa visão de Evódia e Sintique, e dos ataques do inimigo à igreja de Filipos, ele disse, regozijai-vos sempre, porque Paulo tinha inúmeros motivos, irmãos, para ficar aborrecido, triste, murmurando e xingando o tempo todo, mas ele não faz isso. Ele estava preso, acorrentado com um soldado romano, 24 horas por dia ao seu lado, e sem saber que dia, que hora, que julgamento ia acontecer com ele, como seria o veredito sobre o seu julgamento, sobre a sua vida, se ele perderia a cabeça ou não, o que aconteceria com ele. Mas ele disse, regozijai-vos sempre, não se perturbem, fiquem quietos. E ele exorta a igreja de Filipos, para que haja harmonia por causa dos problemas. Paulo faz esse apelo à alegria aos corações. A nossa alegria, irmãos, não pode estar baseada em otimismo, de pensamento positivo ou autoajuda, ou porque tivemos um bom salário, ou porque estamos com plena saúde, porque está tudo bem. Não, a nossa alegria não pode estar condicionada a isso. A nossa alegria precisa estar condicionada em Jesus Cristo, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Dias difíceis, dias de trevas. Parece que esse tempo trabalhoso, Deus permitiu que fosse sobre nós. Lógico que a igreja no tempo passado, os apóstolos, enfrentaram leões, ursos nas arenas, né? Foram queimados pelo fogo, foram perseguições ferrenhas a ponto de perder os seus bens que eles tinham. E hoje nós não passamos por isso aqui no nosso Brasil, mas há muitas lutas e muitos problemas, e probleminhas tão pequenos, tão efêmeros, tão ínfimos também, mas nós entristecemos, nos aborrecemos,
Às vezes não queremos servir a Deus, é um motivo para não orar, para não ler Bíblia, para aborrecer com alguém, para aborrecer com a igreja. E nós nem fomos presos, e nós nem fomos acorrentados. Nós não temos nenhuma doença braba para dizer, eu estou com uma doença tão terrível na minha vida, estou com a perseguição tão ferrenha na minha vida, que eu não posso ser alegre. Não, nós nos alimentamos, comemos, temos roupas, temos carro, temos casa, temos do bom e do melhor, não falta nada, mas estamos aborrecidos, estamos tristes, estamos abatidos, cabisbaixo, pensamentos iníquos, um monte de problemas, e Paulo exorta a carta o tempo todo para que nós nos alegrássemos, para que nós nos alegremos, para que haja regozijo no nosso coração, irmãos, em Cristo Jesus, no nosso Senhor. E só assim podemos estar alegres no Senhor, irmãos. É estar alegres no Senhor. Porque as lutas, irmãos, elas são iguais para todos os cristãos. As lutas são iguais, no sentido de que as lutas vêm, cada um dentro da sua luta, cada um dentro dos seus problemas, cada um dentro dos seus planos, projetos, objetivos, daquilo que ele enfrenta, lógico. Mas estando em Cristo, verdadeiramente, aqui nessa terra, é luta, é problema. Lembro-me de pregadores que às vezes falavam assim, aceita Jesus como seu Salvador, e seus problemas serão solucionados. Jesus vai resolver todos, nem sempre Jesus resolve todos os nossos problemas. E muitas das vezes Ele nos causa problemas para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Porque as lutas, as provações, as dificuldades vai nos fazer mais refinados, mais santos, mais justos, mais piedosos e mais perfeitos para glorificar a Deus. Então nós devemos ser alegres no Senhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus. É isso que nós estamos enfrentando, irmãos. É isso que nós vamos enfrentar. As lutas que nós temos que enfrentar são as dificuldades. Paulo então continua exortando os irmãos. No versículo 5 ele diz, no versículo 5, seja a vossa equidade notória, que mostre aos homens a vossa equidade, a todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, segundo os profissionais do grego, os eruditos do grego, dizem que essa palavra equidade é uma das palavras mais difíceis de interpretação, porque ela é muito profunda, essa palavra equidade. A expressão que Paulo usa aqui para a equidade é eipiekeia. Essa palavra eipiekeia, irmãos, ela vai além do nosso pensamento, sabe? Ela significa paciência, suavidade, mente paciente, modéstia, justo, mas na verdade ela é uma justiça que vai além da lei. Aonde está a lei? Está aqui. Aí você vai se basear pela lei. Nossa, estou fazendo isso aqui porque é dentro da lei. Beleza, você parou aqui, porque aqui é lei. É lei e tal, está jogando dentro da lei. Beleza, está tudo certo. Mas a palavra equidade, quando Paulo disse aqui, que as nossas equidades precisam ser notórias a todos os homens, ela precisa traspassar a lei. Que muitas das vezes, esta lei, ela vai maltratar alguém, machucar alguém, vai ofender alguém. Então, essa palavra equidade, ela precisa ultrapassar essa lei. É essa a expressão que Paulo está dizendo. Ou seja, a nossa equidade, ela precisa perdoar os nossos inimigos, precisa perdoar aqueles que nos ofendem, precisamos perdoar aqueles que estão na beira da morte, precisamos levantar aqueles que estão caídos. Foi isso que Jesus usou com a mulher samaritana, com a mulher pecadora, que foi pega em adultério. Porque dentro da lei, a lei dizia, pronto, foi pego na lei, ela precisa ser morta, ela precisa ser apedrejada, porque a lei diz isso, e a lei não pode ser revogada. Mas Jesus é o autor da lei. Jesus está acima da lei. Então ele chega e ele fala, cadê os teus acusadores? Você está perdoada, vai, não peques mais. Ele usa de compaixão, ele usa de misericórdia, a equidade de Jesus. A equidade de Jesus foi notória a todos os homens ali. E a nossa equidade? Veja, irmãos, o quanto nós somos cristãos. Vejam a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. O que Paulo está dizendo,
que a vossa equidade seja notória a todos os homens. Então, ela é muito mais profunda do que isso. Ela descreve o coração de uma pessoa que vai deixar o Senhor lutar as suas batalhas. Essa equidade, ela vai deixar o Senhor, é aquela pessoa que deixa o Senhor assumir a sua causa. Você não vai lá pesar na pessoa, maltratar a pessoa, não, você entrega essas causas nas mãos do Senhor, e seja ela qual for, e a nossa equidade precisa ser notória a todos os homens. Aqui falo, nesse contexto, significa espírito pronto para abrir mão até mesmo do seu direito diante da ameaça ou diante da provocação, diante daqueles que estão te perseguindo, te maltratando, te provocando, pisando em você, aí você abre mão. Essa é a equidade que Jesus está recomendando para nós, que Paulo está recomendando pelo Espírito Santo no nome de Jesus. E como é que está, irmãos, então, o nosso grau de comunhão com Deus? De cristão que nós dizemos que somos, de crente que achamos que somos, que estamos constantemente apavorados, falando e não paramos de falar, e pensamos e não paramos de pensar, e várias coisas que não está diante de Deus correto, e coisas que nós falamos que não estão corretas com as Escrituras, mas nós achamos que somos perfeitos. Só porque eu vim na igreja na quarta-feira, só porque domingo eu vim na escola dominical, porque domingo eu vim à noite, assisti o culto e participei, cantei, louvei, eu já sou santo, eu já sou crente, eu já sou perfeito. Será que somos mesmos, irmãos? Então a Bíblia nos exorta que sejamos perfeitos em Cristo Jesus, que a nossa equidade seja notória a todos os homens, não só dentro da igreja, mas a todos. Assim, dessa maneira, irmãos, com essa consciência, fica mais fácil de se alegrar no Senhor. Por isso que muitos cristãos não gostam de ser exortados, e a palavra precisa nos exortar. A palavra ela precisa nos confrontar, e nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela foi feita pelo Senhor Jesus para confrontar a nossa natureza ruim, a nossa natureza maligna, para entender que nós não somos perfeitos, que precisamos melhorar muito, 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 cada vez mais, principalmente para se alegrar no Senhor. E quando nós nos alegramos no Senhor, essa equidade em nossas vidas, ela precisa ser notória a todos os homens. Devemos agir assim. Por que nós devemos agir assim? Por que a nossa equidade precisa ser notória a todos os homens? Porque precisamos mudar a nossa forma de comunhão com Deus, intimidade com Deus, e o relacionamento nosso com os irmãos e com a igreja do Senhor. Paulo fala, o próprio texto vai falar, no versículo 5 ele fala na parte B. Por quê? Ele fala, perto está o Senhor, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor está vindo, porque o Senhor vem buscar a igreja, porque o Senhor em breve vai estar conosco, e nós estaremos com Ele para sempre. Se nós somos e nos degladiamos dentro da igreja, se não há harmonia entre nós, se não tem comunhão entre nós, como que vamos nos encontrar com o Senhor Jesus? Paulo está dizendo isso, perto está o Senhor, irmãos filipenses, Evódia, Sintique, Clemente, cooperadores, meus irmãos filipenses, perto está o Senhor está perto de nos buscar, de buscar a sua igreja. Então a Bíblia nos exorta a isso, irmãos. Ele vem para corrigir tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que precisa ser ajustado, porque lá no céu Evódia e Sintique não vão poder viver como vivem aqui em Filipos, não vão poder viver. Como que Evódia vai passar lá na Rua de Ouro e a Sintique está vindo do lado de lá? Ela vai atravessa o outro lado, porque a Sintique vem de lá e ela atravessa do outro lado da rua, na Rua de Ouro, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse. Como é que vai ser essas coisas? Então no céu não há isso. E aqui, irmãos, a igreja ela precisa ser, pelo menos precisamos nos esforçar em cooperar para que aqui seja um pedacinho do céu. Nos esforçar, assim como vocês já ouviram falar, que o nosso lar, a nossa casa, precisa ser um pedacinho do céu,
porque a igreja começa nos nossos lares, nas nossas casas, famílias em desavenças, em contendas, em ira, marido com mulher, filho com os filhos, maior confusão dentro de uma casa. Certamente está faltando harmonia celestial, está faltando o comando do céu neste lar. É impossível desse lar ter harmonia, e a nossa casa é um pedacinho do céu, e ela precisa ser trazida para o nosso meio, a igreja do Senhor, para que quando nós estivermos lá, nós já estamos bastante treinados nessas coisas. É isso que o Senhor está nos falando nesta noite. Paulo então continua falando, vocês precisam vencer a inquietude. Do versículo 6 ao versículo 9, Paulo agora vai falar das inquietações. Ele nos exorta a vencermos a inquietação, a fim de obtermos segurança, essa inquietação que estava trazendo no meio do povo lá. Ele mostra 3 condições para o nosso sucesso, irmãos. São 3 condições para o nosso sucesso: orar, pensar e viver corretamente. Paulo vai mostrar do versículo 6 ao versículo 9. Nós devemos orar, pensar e viver corretamente. Orar, pensar e viver corretamente. É o segredo do nosso sucesso. Paulo vai mostrar isso aqui do versículo 6 ao versículo 9. No versículo 6 ele fala, não esteja inquieto, ore a Deus. No versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Esse é o primeiro ponto que Paulo está dizendo aqui. Essas 3 palavras, oração, súplica e ação de graças. Paulo exorta, irmãos. Ele exorta para que nós não venhamos nos inquietar por nada, né? Mas ele não ordena orar sobre o quê? Orar sobre o quê? Mas ele diz para nós que nós devemos fazer tudo diante de Deus, em vez de ficar inquieto, com oração, com súplica e ação de graças. Primeiro, oração é um termo geral, que nós usamos para fazer os pedidos a Deus, irmãos. É voltada à reverência, devoção, adoração, quando nós estamos orando. E quando estivermos inquietos, irmãos, a melhor coisa da nossa vida é quando nós ficamos sozinhos. Os irmãos já têm essa experiência. A inquietude, às vezes a confusão interna, para acalmar a confusão externa, a melhor coisa é estarmos sozinhos com Deus, em oração. É isso que Jesus fazia constantemente. Ele ia para o Monte das Oliveiras para orar. A Bíblia diz que Jesus passava noites em oração, de manhã ele voltava e ia para o templo pregar. Quantas vezes a Bíblia diz assim, Jesus atravessou o barco do mar de Tiberíades, procurando um local para orar, e no último dia, quando ele ia ser levado à cruz, ele estava no Getsêmani orando, e o suor do seu sangue se transformava em altas gotas de sangue, e ele orava sozinho ao Pai. Essa é a melhor maneira, irmãos, de nós acalmar a nossa inquietude, os nossos problemas, é orar, falar com Deus. São coisas que às vezes o marido não resolve, a mulher não resolve, os filhos não vão solucionar, o seu colega de companheiro cristão não vai ajudar, não vai poder fazer nada por você, mas você tem um que pode te ajudar, que é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, e que em nome de Jesus, ele vai invocar o nome de Jesus na sua vida, e vai se aproximar de Deus, e a sua inquietação, a sua inquietude vai se acalmar, porque o Senhor é contigo. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, aos quebrantados de coração. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus, está sobre nós também. Adorar, reverenciá-lo é o segredo para expulsar toda a inquietude. Temos de ter consciência que ele tem todo o poder, irmãos. Ele tem todo o poder e ele pode nos ajudar. Só mesmo Jesus pode nos ajudar. Devemos nos aproximar diante dele com calma, adorando, buscando a ele com sinceridade. O salmista em 96, falando no Salmo 96, versículo 9, ele disse, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Aí ele fala, tremei diante dele toda a terra, porque ele é Deus, que ele pode, ele tem, ele pode. Nós temos um Deus que pode, irmãos. Então nós precisamos pegar mais confiança com ele em oração.
É o que Paulo diz, não estejam inquietos por coisa alguma, vai diante, coisa alguma, seja ela espiritual, seja ela material, emocional, problema na família, com o marido, com os filhos, no trabalho, qualquer situação dentro da igreja, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração. Aí ele vai falar, com súplica. É uma expressão sincera, irmãos, a Deus, diante da necessidade e dos problemas enfrentados. Você vai orar, e depois você pode suplicar. A súplica é aquela insistência com humildade, é aquele desespero quando você está precisando, é aquela oração honesta diante de Deus, quando realmente você quer resolver o problema, você suplica a Deus, porque você não vê solução. Porque você não está vendo uma porta aberta, porque você não sabe o que vai fazer, suplica a Deus. Jesus suplicou ao Pai, o escritor aos Hebreus escreveu sobre isso, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, falando de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E Deus, o Pai, ouviu e confortou o coração de Jesus, porque ele orou, ele suplicou, ele clamou a Deus, irmãos, e é isso que a Bíblia está nos ensinando. Nós precisamos aprender com as Escrituras, a suplicar, a orar, a suplicar diante dos problemas que estamos enfrentando e chorar verdadeiramente diante de Deus. As portas vão se abrir, irmãos, porque Deus não aguenta um coração que suplica diante dEle. Súplica, as suas inquietações, Ele está te ouvindo. É um fervor espiritual sincero, verdadeiro diante de Deus, que é para a glória dEle, suplica a Deus, e nós precisamos fazer isso, irmãos, suplicar. E por fim, Paulo fala sobre ações de graças, uma oração em agradecimento, e isso é muito agradável, irmão. Dos 10 leprosos que Jesus curou, só 9 voltou, os 10 receberam a cura, os 9 foram regozijando, todo alegre, um voltou. Jesus falou, mas não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Não sei. Eu estou aqui agradecendo porque eu fui curado de uma grande doença, né? E eu estou aqui para te adorar porque eu reconheço que o Senhor é Deus. Jesus foi e falou, vai, além de receber a cura, os teus pecados estão perdoados. Mostra ao sacerdote que você está limpo dessa lepra. Essa lepra representa o pecado também, irmãos. Jesus, além de ter curado ele foi curado da lepra, e foi curado também da lepra espiritual, e recebeu a bênção. Glória a Deus. Porque, irmãos, ele reconheceu que Jesus era Deus. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. Ações de graças, agradecer, porque nós pedimos com frequência, sem hesitar, mas agradecer. Tá bom aí, Felipe, o som? Depois que mexeu? Parece que ficou um pouco estranho aqui para mim. Eu ia falar DJ, não é DJ não, que mexe não. Vai mexer aqui no som. Mas, irmãos, então, agradecer, né? Nós precisamos aprender a agradecer a Deus, agradecer ao Senhor, irmãos. Aprendemos a orar, e isso se faz na prática. Como que vamos aprender a orar? Orando, praticando, agradecendo a Deus. Então, nós devemos fazer esse caminho, irmãos, oração, súplica e ação de graças. A nossa oração deve ser conhecida diante de Deus. Nós devemos orar pelas grandes coisas, mas não devemos esquecer as pequenas, porque os pequenos problemas, irmãos, se nós não orarmos, ele pode se tornar grande. Não vou orar porque é uma coisinha pequena. Não, ora pelas coisas pequenas, para que elas não se tornem grandes problemas. Então, o que Paulo vai dizer acerca dessa adoração, de oração,
de súplica em ação de graças. O que vai acontecer quando nós fizermos isso? Vejamos o versículo de número 7. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Automaticamente vai vir a paz de Deus, irmãos. É automático. O resultado dessa adoração é a paz de Deus. E essa paz ninguém consegue entender. Ele fala, excede todo entendimento, está fora do entendimento humano. É por isso que as pessoas não conseguem entender os crentes. Eles estão lá de fora, mas eles não conseguem compreender por que nós somos assim. Você tem uma vida de piedade, de santo, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, aí na outra semana você vai para o trabalho, é a mesma pessoa. Por que essa pessoa é assim? Ela não consegue ter o entendimento dessa paz que está no seu coração. Que está no seu coração. Por quê, irmãos? Não tem como entender, ninguém consegue entender. Tem pessoas que falam, irmãos, mas você vive dessa maneira, você vive dessa forma, nessa simplicidade. Mas eles não entendem, irmãos, que o essencial para este mundo de tribulação é paz. Então, através dessa comunhão, dessa oração, dessa ação de graças e desse agradecimento a Deus, nós alcançamos paz. A paz vem no nosso coração. E não esqueçamos que Paulo estava preso em Roma. E tinha paz. Mas ele estava em paz consigo e com Deus. A paz de Deus, irmãos, ela guarda a mente e o coração. Essa paz, ela guarda a nossa mente e o nosso coração. A paz de Deus guarda o coração, irmãos, de sentimentos incorretos. A paz de Deus guarda o nosso coração de sentimentos incorretos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, sentimentos incorretos. Muitas coisas que passam nos nossos corações, irmãos, são sentimentos incorretos, mas a paz de Deus vai guardar nós disso. E os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus guarda a mente de pensamentos incorretos. A paz que está em nosso coração, os nossos pensamentos incorretos, somos guardados pela paz de Deus, irmãos. Através da adoração que nós fazemos ao Senhor, somos provados exteriormente, mas interiormente a nossa alma fica tranquila. Você pode estar no meio da Terceira Guerra Mundial, você pode estar no meio das maiores confusões que existem, o negócio pegando de um lado e de outro, e o mundo sem paz, mas você tem paz consigo, com Deus, com seus irmãos em Cristo, porque interiormente você tem essa paz. O sentimento do seu coração é sentimentos corretos. Os seus pensamentos são pensamentos corretos e não pensamentos incorretos. Por quê? Porque você tem paz de Deus. Porque você tem a paz de Deus através da adoração. Homens de Deus, irmãos, enfrentaram os grandes desafios, mas nunca perderam a paz de Deus. Imagine você numa cova de leões, cercado de leões. O rei não dormiu. O rei Nabucodonosor não dormiu. Ele não dormiu, ele ficou inquieto porque Daniel estava na cova dos leões. Quando chegou bem cedinho, ele foi na cova e falou, Daniel, servo do Deus Altíssimo, você está vivo? Ele saiu tranquilo, estou aqui, ó rei, estou tranquilo, não está me acontecendo nada. Dormiu, talvez deitou na barriga do leão, passou a noite tranquilo. Daniel estava tranquilo, irmãos. É confiança em Deus. É igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, aquele que não adora a estátua vai ser lançado na fornalha de fogo. Eu só adoro a Deus, eu não adoro outro Deus. Eu não adoro o homem. Não me importa, pode me lançar na fornalha de fogo ardente, não tem problema. Lançaram, não aconteceu nada com eles. E se acontecesse também, eles saberiam para onde estavam indo. Irmãos, essas lições na Bíblia, elas precisam afetar os nossos corações. Elas precisam falar aos nossos corações, para nós entendermos o que é a paz de Deus. Ter pensamentos corretos e sentimentos do corações corretos. Porque os nossos sentimentos precisam estar alinhados com Jesus Cristo.
E os nossos pensamentos precisam estar alinhados com Jesus Cristo. É isso que Paulo diz. E a paz de Deus, que excede acima do nosso entendimento, guardará os vossos corações, sentimentos e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, pensamentos que vêm da mente. Somente a paz de Deus. Por isso o mundo é atribulado, porque não conhece. Então esses homens de Deus, eles não se desesperaram, não ficaram afobados porque estavam diante de grandes problemas. José do Egito e grandes homens de Deus no passado, e toda a história da igreja, não, eles confiavam em Deus. E Paulo então continua exortando os irmãos em Filipenses. Ele disse no versículo 8, não esteja inquieto, pense no que é bom. Agora ele vai dizer o seguinte, pensa naquilo que é bom. Pensa naquilo que é bom. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A mente precisa agora pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro. Satanás tentará corromper a nossa mente, irmãos. Ele é o pai da mentira. A Eva foi enganada porque ele controlou a mente de Eva. E é Ele que vai fazer isso conosco. O Espírito Santo usa a verdade para guiar nossa mente, mas o diabo, ele usa a mentira para controlar a mente das pessoas. Então nós somos guiados pela verdade em Cristo, que é Cristo, mas o diabo sempre vai fazer alguma coisa contra nós, atacando a nossa mente para que nós não estejamos alinhados com Deus. Então nossa mente precisa estar pensando naquilo que é verdadeiro. Pense no que é verdadeiro. Aí ele fala, pense no que é honesto e justo, tudo que é digno de respeito e correto. As coisas desonestas e injustas podem controlar as nossas mentes. Devemos pensar naquilo que é honesto, que é justo. Aí ele fala, pense em tudo que é puro e amável. A pureza moral é essencial para o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Devemos evitar a tentação da impureza sexual, do que vemos nas ruas, do que vemos nas redes sociais. Temos que ter cuidado com a impureza sexual. Paulo, em Efésios, capítulo 5, 17 e 19, ele afirma que o ímpio anda na vaidade da sua mente. São entenebrecidos no entendimento, ou seja, eles têm um coração duro por causa do pecado, perdeu todo o sentimento, cometendo toda a impureza, mas Paulo afirma, mas vocês não aprendestes assim a Cristo? Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Então ele fala, pense em tudo que é puro e tudo que é amável, tudo aquilo que glorifica a Deus. E ele encerra então no versículo de número 9, não esteja inquieto, ponha em prática. Ore, pense no que é bom e põe em prática. Isso que ele disse. Ore, pense no que é bom e põe em prática. Versículo 9, Paulo então acaba finalizando a exortação aos filipenses. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja que Paulo finaliza falando que o Deus de paz estará conosco. Aqui é questão de praticar, irmão. O que você faz por fora revela quem você é por dentro. É automático, isso é inseparável. O que você faz por fora, as suas ações por fora, está revelando o seu coração. O que você é, o que você pratica, o que você faz, está mostrando o que está dentro do seu coração. E nós sabemos que o resultado do pecado é a inquietação. Crente inquieto, desesperado, afobado, pode ser um resultado de pecado. E isso, Paulo está nos afirmando aqui nesta noite. E quem está com o coração puro, certamente terá paz, isso é fato. Então, o coração puro, voltado para Deus, terá paz. Ele fala, e o Deus de paz será convosco. Interessante é que Paulo fala, o que de mim aprendestes? O que de mim aprendestes? Por isso o salmista, no capítulo 32, 17, ele diz, o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Ele diz, o que de mim aprendestes e recebestes e ouviste, o que Paulo viveu. Porque Paulo, irmãos, ele tinha autoridade para falar isso. Porque ele aprendeu, ele sofreu, e ele sofreu, ele pode falar.
Ele padeceu tudo isso e foi refinado por Cristo diante das suas lutas e tribulações. E vistes em mim, ele disse, fazei, e o Deus de paz será convosco. Tiago disse, irmãos, que a sabedoria lá do alto, primeiro ela é pura, depois ela é pacífica. Primeiro ela é pura, a sabedoria do alto, depois ela é pacífica. Então nós devemos pôr em prática para experimentar a paz de Deus, irmãos. Colocar em prática tudo isso que Paulo está nos exortando aqui. Devemos aprender a verdade, recebê-la, assimilá-la no coração, as verdades, receber a verdade das Escrituras, assimilar as verdades das Escrituras, praticar as verdades das Escrituras para que nós tenhamos paz, para que sejamos verdadeiros cristãos, santos, agradável a Deus. Fatos na cabeça não resolve. A verdade, irmãos, ela precisa estar no coração, porque é daqui que procede as saídas da vida. Paulo ensinou na prática e assim deve ser a nossa experiência. O segredo é aprender a palavra, recebê-la, ouvi-la e colocá-la em prática. Assim o Deus de paz estará conosco. A paz de Deus, irmãos, é o parâmetro, se estamos dentro de sua vontade. A paz de Deus é o parâmetro, se estamos dentro da sua vontade. Essa é bíblico. Tanto que ele fala, e o Deus de paz será convosco. Nós devemos orar, pensar no que é bom e praticar. Estas são as condições para a segurança e para a vitória da inquietação. Não há meio termo, irmãos. Ou nos entregamos